Amém? Jesus é o Senhor. Hoje sempre é festa. Ela dizendo que é dia de festa, sempre é festa para quem está em Cristo. Queria pedir paciência dos irmãos, porque quando chamaram Amós de profeta, Amós falou que ele não era profeta, ele era só um boiadeiro e agricultor. Então a mesma coisa, eu sou só um cuidador de cachorro para estar aqui falando. Então que os irmãos possam me sustentar em oração. A gente terminou o Partir do Pão, e o Partir do Pão de fato é festa, é alegria, e é mais alegria a gente ver os irmãos levantarem sua voz em adoração, proclamando ao Senhor os seus atributos, né? Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é bondoso. A gente, através de cânticos, através de oração, a gente enobrece, vamos dizer assim, mais e mais o nome do Senhor. A palavra diz que os anjos, eles anelam para escutar. Eles estão aqui, eles não estão entendendo que aquelas pessoas estão ali louvando e adorando, porque os anjos não pecaram. Os anjos estão lá, não pecaram. Então ele fica não entender porque aquele povo que sofre tanto está ali louvando. Eles anelam para escutar. Mas nós, graças a Deus, fomos ganhos pela pregação do Evangelho. E somos livres para estar aqui adorando e louvando a esse Deus maravilhoso. Ainda que passássemos assim até o resto da nossa vida, todas as manhãs aqui louvando, não chegaríamos às orlas das vestes do que o Senhor merece. Amém? Eu falei que os irmãos falam de atributos do Senhor nas suas orações, e é sobre esse assunto, os atributos do Senhor, que eu quero falar um pouquinho. Eu queria ler com os irmãos Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Atributos, para aqueles que não estão muito familiarizados assim com a palavra, é a mesma coisa que qualidade, característica do Senhor. Eu estava lendo em uma versão que fala assim, as coisas do Senhor. Achei até interessante. Nós estamos aqui para proclamar as coisas de Deus, as maravilhas de Deus. Os atributos, eu estava estudando, os irmãos que leem, que estudam a palavra, eles dividiram os atributos em duas categorias: os atributos comunicáveis de Deus e aqueles atributos que são incomunicáveis. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente saber a diferença dessa. Queria ler Efésios 5, (31) e 32. Amém? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e assim toda malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Versículo 32 fala, né? Oi? Me desculpe, foi Efésios 4:31. Vou repetir porque eu errei. 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim
toda a malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui nesse versículo 32 tem algumas traduções que falam assim: sede bons uns para com os outros. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 1, do verso 14 ao 16. Amém? Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, sede santo, porque eu sou santo. Versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. E 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11. Amém? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não é que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Essas três passagens que acabamos de ler enfatizam três dos atributos, talvez que a gente mais fale na igreja, que é a sua bondade, a sua santidade e o seu amor. Esses atributos são chamados de atributos comunicáveis de Deus, segundo os estudiosos da palavra, porque são atributos que pertencem a Deus. Ele comunica a nós e nós podemos expressar um para o outro. Sede bons um para com os outros. Sede santo, porque eu sou santo. Amai-vos uns aos outros. 1 João fala também: nós amamos porque ele nos amou primeiro. São esses atributos que pertencem a Deus, e ele comunica a nós, e nós podemos, vamos dizer assim, comunicar uns aos outros. Então, quando você faz uma atitude de bondade, você está glorificando ao Senhor em seu atributo. Você dá glória a Ele, porque em você não tem bem algum, mas pela misericórdia de Deus, Ele comunica esses atributos a nós. Então nós podemos amar uns aos outros, nós podemos também ser santos uns para com os outros, nós podemos nos santificar, e para nós não vai ter glória nenhuma, porque é apenas uma transferência que Deus está fazendo para nós. A nós o corar da vergonha, nossas boas obras são como trapo de imundícias. Quando a gente fala de trapo de imundícia, a gente não sente o peso do que significa trapo de imundícia. Tem várias explicações, eu vou dizer duas aqui, segundo os estudiosos. Um era o leproso se enrolava com aqueles trapos e depois era jogado, ninguém poderia tocar naquele trapo. Deus está comparando nossas boas obras a esses trapos de imundícia. A outra explicação que é dada, naquela época não existia absorvente. As mulheres e senhoras daquela época não tinham absorvente. Então usavam esses panos que depois viravam um trapo de imundícia. Então Deus compara nossas boas obras a trapo de imundícia. E a gente muitas vezes ainda se acha que é alguma coisa. Então que a gente possa sempre estar nessa, sempre estar olhando para o Senhor, dizendo: Senhor, a minha é o corar da vergonha, Senhor, porque toda a bondade, toda a santidade, todo o amor vem do Senhor. Então esses dons, esses atributos são esses atributos comunicáveis que Deus nos comunica. Agora, além desses atributos comunicáveis,
há aqueles que são incomunicáveis, aqueles que só pertencem a Deus, só Deus tem, Ele não vai dividir por ninguém, até porque se Ele dividisse, seríamos também Deus. Nessa noite, ou nessa manhã, eu quero falar sobre 3 desses atributos. A sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia Deus dizendo assim, ó, seja onipotente como também eu sou onipotente. Você não vai achar. É um atributo que pertence só ao Senhor. O mundo já está o que está, irmão. Se existisse homem onipotente, onipresente, não ia servir. Os homens sem ter esses atributos, eles já querem ser Deus. Essa semana eu li uma frase que fala assim, que o maior desejo do homem é querer ser Deus, só que eles não conseguem. Porque se conseguisse, o mundo já não está essa maravilha, o mundo já está pior. Então são esses atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus, que faz dele esse Deus que nós adoramos aqui, que os irmãos se deleitam aqui. Tu és maravilhoso, tu és onisciência, obrigado pelo teu amor. Esses atributos que não são transferíveis para nós, que só Deus tem, e por isso nós podemos contemplar, e é gostoso contemplar um Deus assim. Muitos aí estão contemplando um Deus que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, que você tira de uma madeira, faz aquela escultura, depois com aquela mesma madeira você pega, faz sua comida e esquenta. Muitos estão adorando esse Deus, mas nós adoramos ao Deus vivo. De atributos, eu estou citando 3 atributos de Deus, mas se fôssemos falar de todos os atributos de Deus, a gente ia morrer e não ia conseguir. O Senhor ia voltar e a gente está aqui falando, Deus é maravilhoso, Deus é bom, entendeu? Porque na minha perspectiva eu consigo enxergar alguns atributos. Irmão Luiz vai ver outros, Dani vai se deleitar em outro, Nalvia em outro. A igreja do mundo inteiro, imagine, essa igreja do mundo inteiro adorando, contemplando ao Senhor. Um dia a gente vai chegar lá. Calma, irmão, a gente vai chegar lá, todo mundo junto, africano, angolano, chinês, alemão. Qual é esse país que está em guerra mesmo que eu esqueço? É Ucrânia. Ucraniano, russos. Todo mundo junto, alemão, pessoal lá do Uruguai, Silvânia, Éder, né? Todo mundo junto. O Salmo 139, a gente vai ler o Salmo 139, que ele separa bem essas questões desses 3 atributos que eu estou falando, da sua onisciência, da sua onipotência e da sua onipresença. O Salmo 39 é um salmo agradável de ler. Não que os outros não sejam, mas porque o Salmo 39 é tipo aquele pai que está sempre vigiando a gente, né? Ele sabe todos os detalhes, ele te conhece. 139, ele te conhece, esquadrinha todos os seus caminhos. Ele é esse pai, é um salmo agradável, é um salmo bem gostoso de ler. Eu gosto muito do Salmo 104, mas o Salmo 139 é tipo, ele é maravilhoso, ele é também maravilhoso. E o Salmo 139 ele é bem dividido, porque ele está dividido assim, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vai ver Deus falando da sua onisciência. No versículo 7 ao versículo 12, Deus vai falar da onipresença. E do versículo 13 ao versículo 18, ele vai falar da sua onipotência. Então ele é bem dividido. Do verso 19 até o 24 é uma oração que Davi faz, que a gente não vai comentar aqui essa manhã. Versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadria o meu andar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão.
Tal conhecimento é maravilhoso, é demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Esses 6 versículos aqui falam da onisciência do Senhor. Ele é aquele Deus que tudo sabe, tudo conhece. Não dá para se esconder dele. Se esconde de mim, dos irmãos, mas de Deus não dá para esconder. Ele sabe todos os seus pensamentos. Diz que ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhar é aquele exame minucioso, que você vai pegar cada detalhe. Aqui tem algumas mães, geralmente quando a criancinha é de colo, aí na hora você bota lá no berço, mas antes você examina tudo para ver se, checa bem, que tá tudo, o lençol tá limpinho, que não tem nenhum água, está sempre lavando, está sempre prestando atenção. É isso que Deus faz conosco. Ele esquadrinha cada detalhe da nossa vida. Deus está prestando atenção. Muitas vezes muitas vezes não, a gente, por mais que a gente pense que está ligando para a gente, sempre a gente falha, mas Deus não, Ele está esquadrinhando, Ele está sondando você. Então você não está sozinho, esse é seu Pai, esse é o Deus que nós adoramos. Não é os deuses gregos que está lá no panteão, longe, afastado, para não se contaminar. Esse Deus não, Ele vem até a nós, esquadrinha. Ele sabe o coração de cada um de vocês aqui. Ele sabe o que esquadrinhar na vida de cada um. E Ele não tem Ele não esquadrinha assim como se fosse um rebanho, não. Ele vai cada detalhe. Em cada irmão, Ele vai, e sonda. Como é que não adora esse Deus, irmão? É maravilhoso. Por isso que eu falo sempre, nós temos que ser crentes contemplatistas. Não passar batido nas coisas que Deus nos coloca em nossa frente. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então você pode contemplar tudo. Você pode contemplar o céu, os sóis, o sol. E pode contemplar aquela formiguinha. Não foi eu que disse não, está lá no Salmo, vai ter com uma formiga. Você olha aquele bichinho lá, você fica assim, não serve para nada, né? Será que não serve, irmão? Diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Diz que todas as coisas foram feitas para a glória dEle. Será que aquela formiguinha não serve? Ela serve. Até porque lá no Salmo 6, diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Se tem algum preguiçoso aqui, vai ter com a formiga. Diz que ela vai te tornar você sábio, está lá no Salmo, não sou eu que estou dizendo não. E a gente mata a formiga todo dia, né? Ontem mesmo estava tampando lá um buraco que estava lá em casa. Mas o Senhor quer que aprendamos com ela. Então esse é nosso Deus, Ele nos esquadrinha. O versículo 4 fala assim, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Eu estava desfrutando desse Deus, porque Ele é maravilhoso. Diz que ainda a palavra não nos chegou à língua, Ele já conhece. Mas mesmo assim, Ele fala assim, entre no seu quarto e ore por mim. Ele quer ter um momento particular com você. Olha como Deus é diferente da gente. Se eu sei o que uma pessoa quer falar, eu não tenho nem paciência. Marido e mulher acontece muito isso. Que marido e mulher tem aquela telepatia de um já saber o que o outro vai, né? Aí o marido quer falar uma coisa com a mulher ou vice-versa, já sei o que você está falando, já sei assim, né? A gente já adianta logo. Já nosso Deus não, Ele sabe. E mesmo assim Ele, entra no quarto. Ele sabe, paciência. Como é que não adora um Deus desse, irmão? Ele é maravilhoso. É diferente da gente. Ele é diferente da gente, por isso que a gente tem que contemplar, não a nós, mas ao nome do Senhor da glória. Versículo 5. Tu me cerca por trás e por diante. Sobre mim põe as mãos. Diz que tu me cerca por trás e por diante. Você já tentou conversar com uma pessoa que aquela pessoa está querendo fugir de você?
se saindo, você vai conversar e a pessoa desconversa, tal e tal, e termina você não tendo paciência, já chamei 10 vezes para conversar, não. Mas Deus não, diz que Ele cerca por detrás e por diante. A gente quer sair para lá, mas Deus te cerca. Você cerca para lá, aí vem um ímpio e te fala uma coisa que Deus... Ih, meu Deus, é para ir não ouvir. Já aconteceu isso com os irmãos? E uma pessoa do nada, que nem é crente, fala uma coisa aqui, meu. Aí você volta para casa. Eu estava falando no outro dia, não sei onde foi, eu tinha uma colega de trabalho, não trabalha mais comigo. Ela disse que numa festa de Réveillon, ela saiu. Ela estava falando no outro dia, como foi sua noite e tal. Aí ela falando lá com as duas colegas de trabalho, eu estava ouvindo. Ela falou assim, foi boa, mas eu fiquei em casa. Ah, por que você ficou em casa? Ela falou assim, porque minha família é assim, uma metade é evangélica, a outra metade não é. Aí nesse dia, ela foi primeiro visitar a parte familiar que era evangélica. Ela disse que a confraternização lá, o negócio foi tão maravilhoso que ela não teve coragem de ir para outro lugar. Ela foi para casa. Deus nos cerca, irmão. Assim como e olha que ela nem é cristã. Com a gente funciona a mesma coisa. A gente às vezes quer temar o irmão, ou a mãe, ou o pai, diz não vá, não vá. Acontece uma coisa do nada. Quando você pensa que não, você soube que Deus te livrou. Ele nos cerca por detrás, né? Você lembra quando você vai no banco assim que a pessoa quer passar e Deus é assim, Ele impede. Esse é o nosso Deus. Então devemos adorá-lo sim, devemos contemplar sim. A cada instante da nossa vida devemos estar sempre vendo alguma coisa que glorifique ao Senhor. Amém? Quando chega no capítulo 6, Davi aí fica... Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Eu não posso atingir, ninguém pode atingir, ninguém pode desfrutar desse Deus totalmente, porque Ele é muito mais do que a gente pensamos que Ele é. Isso aí foi sobre a onisciência de Deus. Vamos falar, a partir do versículo 7, ele vai falar da sua onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Você pode pegar o ônibus espacial mais poderoso e subir. Deus vai estar lá. E se você subir, a tendência é que você vá mesmo para perto de Deus, né? Lá no céu do céu, onde está o trono de Deus. Isso aqui Davi está falando de uma forma alegórica, mas aí você vai fugir, subir, não tem como você fugir de Deus, porque Deus vai estar lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também está. Essa semana eu aprendi uma coisa, o irmão estava falando, que nas profundezas do mar, há lugares que são mais fundo, se comparar a altura com a montanha mais alta, esse lugar é mais fundo do que as montanhas mais altas que existem na terra, que é o mais profundo abismo, lá nas zonas abissais, onde tem aqueles peixes bonitos, nas zonas abissais. Eu falei bonito, todo mundo dá risada. Os irmãos já viram os peixes bonitos das zonas abissais, aqueles peixes? É bonito sim, irmão. A gente acha que é feio por causa do pecado, mas é bonito sim. Aqueles peixes são lindos. Tem um animal que eu conheci há pouco tempo chamado rato topeira pelado. Depois os irmãos procuram esse animal. É lindo, o animal é lindo. O ornitorrinco, eu sempre vou lembrar do ornitorrinco. É um animal lindo. Parece que Deus se perdeu quando Ele fez. O animal tem bico de pato, as patas parecem um pato meio rã assim, o corpo parece de um castor, os machos têm um ferrão que tem veneno, botam ovo
e são mamíferos. Que confusão! Para a gente é confusão, para Deus é mais. Porque Jesus que fez, todas as coisas foram feitas sem Ele nada que foi feito se fez. Se estivéssemos junto ali, a gente dava palpite. Você misturou, Senhor. Bico de pato no castor está errado. Deus que fez. Então lá nas zonas abissais há esses peixes. O ornitorrinco não vive lá não, viu, irmão? O ornitorrinco vive lá nos rios da Austrália. A Austrália também é um lugarzinho que tem uns bichos estranhos, né? Canguru. Como é? O morcego raposa, conhece? O morcegão, aquele grandão. O maior de todos está lá na Austrália, aquele morcegão que parece que eles chamam de raposa voadora. Faz medo, mas só come fruta. O vampiro mesmo é esse pequenininho que vai devagarzinho, né? E pega você dormindo e dá aquela pontadinha e chupa seu sangue. Mas você vê aquela raposa voadora, assusta. Eu estava falando dos confins dos mares, eu fui lá para falar de raposa voadora, né? Então chega lá nos confins dos mares, o Senhor também vai estar lá. Não há como a gente escapar do nosso Deus. Ele é totalmente onipresente. No versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Davi achava que os mares, talvez ele pegasse um barco, fosse lá para outra margem, né? Naquela época a navegação não era como hoje, não havia conhecimento de todos os mares. Aí Davi fala, né, que ele fosse lá para longe, ele podia estar longe do Senhor, mas lá também o Senhor vai estar. Jonas fez esse teste e não deu certo, né? Ele fugiu para Tarso achando que o Senhor não ia encontrar, o Senhor encontrou, ainda o peixe ainda engoliu. Então não existe saída para nós. E isso é muito bom. Não é coisa ruim não ter saída de Deus é muito bom. Versículo 11: se digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Naquela época não tinha iluminação nas casas, não tinha iluminação na rua, a rua ficava clara de noite se tivesse lua cheia. Senão era escuridão mesmo. E aí Davi está falando, se eu me escondo lá nas trevas, não adianta, porque o Senhor vai enxergar. Porque as trevas e a luz para o Senhor é a mesma coisa. E aqui Davi está falando das trevas da noite. Mas existem também as outras trevas que são pesadas, que muitas vezes se abatem sobre nós, que é as trevas da nossa alma. Muitas vezes nos encontramos em uma situação tão negra, tão trevosa, que achamos que o Senhor não está presente, achamos que estamos sozinhos. No Salmo 88, a gente vai ver lá um irmão, Emã. Ele está passando por essa dificuldade. Eu vou ler esse salmo. Nos dias de hoje há uma epidemia das doenças psicológicas, né? Ansiedade, depressão. Hoje depressão é um negócio até pesado de falar, né? Ficou um negócio tão chato que é pesado de falar. E esse Salmo 88, ele descreve bem uma pessoa que está passando por essas trevas. Não a treva da noite, mas as trevas da alma. Salmo 88, verso 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força.
atirado entre os mortos, como feridos de morte, que jazem à sepultura, dos quais não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. A gente percebe, por esse falar, que a situação desse irmão era essa situação, de trevas. A alma daquele irmão estava profundamente abatida. E ele escreve esse salmo. Versículo 7. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abate com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. É um irmão que está lá, ele está nessa situação, mas ele ora, ele não desiste, e está falando que dia após dia ele clama ao Senhor. Versículo 10. Mostrará tu prodígio aos mortos? Os finados levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as suas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ele começa a falar para o Senhor: Senhor, se você me colocar nessa situação aqui, eu vou morrer. Se eu morrer, como é que eu posso te louvar? Porque a terra do esquecimento é a morte. Então ele começa a argumentar com o Senhor. Essas coisas ele fala: acaso nas trevas se manifestarão as suas maravilhas? Ou seja, acaso se eu estiver morto eu vou poder estar louvando, vou poder estar engrandecendo ao Senhor? E a tua justiça na terra do esquecimento? É o irmão que ele quer tocar no Senhor. Ele está nas trevas, mas ele sabe que há um Deus que existe e ele não está desistindo. Versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, de antemanhã já antecipa a minha oração. De antemanhã, era um irmão que acordava nas madrugadas, ele já clamava ao Senhor. Mas ele está, mesmo com essa toda angústia, esse irmão que está perseverando. Verso 14. Porque rejeita, Senhor, a minha oração e oculta de mim o rosto? Ando aflito, preste a expirar. Desde moço, sob o peso dos seus terrores, estou desorientado. Se ele fala desde moço, é sinal que já tem um tempo que esse irmão vem sofrendo. Não é algo breve. Ele vem sofrendo já há um tempo. Versículo 16. Por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água e de contínuo há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Uma pessoa que chega a essa situação de dizer que os conhecidos dele são trevas, a situação não é nada boa. Eu sei que tem alguns irmãos que já passaram, outros passam por depressão. O sentimento, irmão, deve ser lá de Emã. Por mais que ele estava lá naquela negridão, naquela escuridão, mas ele não desistia do Senhor. Ele estava orando, ele estava clamando, ele estava questionando para o Senhor. A gente não sabe por que Deus permitiu que esse irmão passasse por essa situação. Ele termina o salmo dizendo, né? A minha companhia são as trevas. É a sensação, acho que é a sensação de irmãos e pessoas que passam por depressão. Muitas vezes a gente lida com essas pessoas, a gente tenta animar, a gente liga uma música. Alguns irmãos falam até: não, em vez de assistir, não assista drama não, assista comédia.
Bote comédia para essas pessoas. Mas às vezes nem a comédia alegra. Não, não alegra, porque é algo que não dá para entender. Inexplicável. Mas que a gente possa ter essa visão, não só de dentro, mas de fora. Porque ainda que a gente pense que a nossa companhia são trevas, o Deus que está de fora está vendo tudo. E para Ele, a treva e a luz é a mesma coisa. Precisamos ser crentes de fé. Precisamos guardar o bom depósito agora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, irmãos. A gente conhece irmão cheio de vigor, cheio de alegria, que de repente essas trevas da alma se abateram sobre ele. E esse irmão muda. A gente não compreende. Então que o Senhor nos guarde, que a gente possa preencher esse depósito com a alegria do Senhor, com as palavras do Senhor. E que Deus nos livre. Mas que um dia essas trevas se abater para nossas almas, em nossa alma, nós possamos ter o bom depósito e reconhecer que há um Deus que para Ele as trevas e a luz é a mesma coisa. E é um Deus que passou por isso na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É em Isaías que ele fala isso. Mesmo em trevas, sem nenhuma luz, permaneceu firme. É Isaías. Mesmo em trevas, sem nenhuma luz, Jesus confiou no Senhor. Então ele sabe o que é padecer. Ele conhece. Então é isso, o versículo 11 está falando de trevas da noite, mas eu quis adentrar nessa questão que me chamou a atenção. Mesmo nas trevas da alma, o Senhor está te enxergando, você não está sozinho não. Você pode achar que sua única companhia é as trevas, mas a luz do Senhor está ali presente. Amém. Versículo 13, a gente vai falar agora da onipotência de Deus. Aquele que tudo pode, que tudo faz. Se estávamos falando de trevas, agora vamos falar daquele que fala assim, ó, haja luz. Deus, né? Haja e ouve. É por isso que eu estou falando que esses atributos são incomunicáveis à onipotência de Deus. Eu quero, se tiver algum irmão que consiga chegar aqui na frente e dizer, haja alguma coisa, e essa coisa passar a existir, eu acho que eu vou desmaiar aqui na frente. Tem algum irmão que se habilita a isso? Não vem, irmão, porque são dons incomunicáveis, só pertencem a Deus. Mas graças a Deus, tá, irmãos e irmãs aí que podem comunicar uns aos outros com atos de bondade, com atos de santidade, com atos de amor. Esses atributos que Deus, na sua misericórdia, comunica para a gente. Deus é bom porque Ele não é egoísta. Ele podia ficar lá no trono dele, mas Ele não, Ele divide, Ele doa. Não só isso, mas tantas coisas, né? Deus é o grande doador, o El Shaddai, esse Deus é maravilhoso. Versículo 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu gosto dessa redundância. Assombrosamente maravilhoso me formaste. Deus é exagerado e é muito bom. É muito bom nós termos um Deus exagerado. Ele sobrepõe. Aquela história lá da botija, né? Traga as vasilhas de óleo, vá, traga. Peça ao seu vizinho. Deus pega e exagera aquela mulher. Aquela mulher paga a dívida e depois sobra ainda para negociar. O Senhor está falando assim, olha, você paga e agora você vai vender, não faz com o seu marido não faz com o que seu marido fez não. Negocie, o que sobrar pode vender. Esse é um Deus exagerado, Ele é maravilhoso. Pois tu me formaste no interior, me teceste no seio da minha mãe. Antes de a gente... Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Depois a gente vai voltar para cá para o Salmo, é só um hiato que a gente está fazendo. Gênesis capítulo 2.
verso 4. Amém? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe o homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deste a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e o homem adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa passagem ela é rica por vários motivos. No versículo 18 tem algo interessante. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Quando a gente lê Gênesis aqui do capítulo 1, você vai ver várias vezes Deus dizer assim, ó: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Se não me engano, são 7 vezes que ele fala. Mas chega aqui, quando ele olha aquele cidadão lá sozinho, ele se compadece desse homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora idônea. Aí o que ele faz? Ele põe esse homem para dormir. Carlos falava antigamente que Deus colocou Adão para dormir, para Adão não dar palpite. Senão ele ia falar: não, eu quero uma mulher assim, eu quero assim, eu quero assada. Então o que Deus fez? Anestesiou Adão e Adão pegou e dormiu. Quando Adão acordou, acho que ele tomou um susto. Que ele olhou, como o Carlos falava, Eva devia ser uma mulher muito bonita. Não nos padrões que a gente pensa de beleza, não, no padrão de Deus. Não tinha pecado, então não tinha essa distinção de feio e bonito. Imagine, Adão só conhecia os animais: hipopótamo, rinoceronte, elefante, ornitorrinco. Deu nome a todos eles. Imagine Adão dando nome a cada bicho, né? Sabiá, tico-tico, cachorro, gato. Como é que a gente ensina os filhos? A gente ensina assim, né? Au, 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 né? Miau. Adão fez os au, au. E Deus viu que ele estava só. Aí de repente, ele só conhecia isso. Não tinha espelho naquela época, ele não tinha como se comparar. Quando ele acordou e viu aquela mulher do lado, ele tomou um susto.
Aí ele fala, olha a palavra que ele diz: esta é afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chama-se-á varoa. Acho que ele falou isso com um sorriso no lábio. Agora imagine Eva ouvindo isso. Se fosse hoje, Eva ia olhar para Adão e dizer assim: Adão, não tinha algo mais romântico a mim dizer, não? Carne minha carne, ossos dos meus ossos. Eu sei que as irmãs diriam isso. Eu sei porque eu tenho uma costela também. Mas naquela época não tinha isso, não tinha essa vaidade. Então eu creio que Eva gostou de saber que ela saiu do lado daquele homem. Era uma alegria, né? Ser aquela costelinha ali que, para ser auxiliadora idônea. Esse deve ter sido o casamento mais maravilhoso da terra. E o mais barato também. Não é isso? Diz que os dois estavam nus. As irmãs não gastou dinheiro com vestido, maquiagem, essas coisas todas. E Adão não gastou dinheiro com lua de mel porque eles estavam no paraíso. Foi o casamento mais espetacular que teve. Foi esse casamento que Deus providenciou. E principal, não precisou nem de padre nem de pastor. O próprio Deus celebrou. Nossos avós tiveram esse casamento mais maravilhoso na terra. É pena que depois aconteceu o que aconteceu. Vamos voltar lá para o Salmo 139. Graças te dou, visto que de modo, versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis. Como a gente acabou de ler, o primeiro homem, Adão, foi feito do barro. A primeira mulher, Eva, foi feito da costela de Adão, que foi feito do barro. Agora Deus fala assim, ó: una-se, torne-se uma só carne. Aí eu não vou dizer o que aconteceu, mas eu só sei que a partir dessa união de uma só carne, Deus agora pode tecer no seio dessa mulher a vida, né? Ali no seio de Eva, Deus tece a vida. Hoje a gente tem ultrassom, a gente vai acompanhando, mas naquela época era Deus ali, ó. Não sabia de nada. Deus tecendo coração, rim, pulmão, no seio da mulher. Aí Davi fala essa redundância, assombrosamente maravilhoso. A formação de uma criança dentro de uma mulher é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Não dá para explicar. Hoje tirou até um encanto assim, é bom por causa da saúde. Mas antigamente a gente ficava esperando a criança nascer para ver que era menino, se era menina. Hoje não, a gente já sabe antes de tudo. Isso é algo maravilhoso, tá? A mulher gestante, a forma assombrosamente que ela foi formada. Davi se deleita com isso. Eu me lembro, quando eu era criança, não tem muito tempo, se a gente perguntasse aos pais de onde vinham as crianças, os pais diziam que era a cegonha que trazia. Não sei se alguém tem alguém dessa época aqui. Ah, de onde vem? É a cegonha, porque não queria falar o que aconteceu para o menino nascer. Não, foi a cegonha que trouxe. Ainda que fosse a cegonha, irmão, que trouxesse, seria algo maravilhoso. Imagine, a mulher fica grávida, 9 meses, misteriosamente a barriga some. Daqui a pouco na janela, quando vai olhar, está lá aquela ave com a trouxinha, com o bebê. Seria maravilhoso, mesmo assim seria algo maravilhoso. A gente disse,
A gente ia se assistir em Nárnia, né? Ia ser uma coisa como se fosse Nárnia. Aquela cegonha. Os pais contavam isso a gente era criança e acreditava. Hoje você contar hoje para as crianças não vão acreditar. Mas naquela época era uma coisa mais lúdica, né? Mais poética. A cegonha que me trouxe, né, mãe? Tal e tal. Que é aquela coisa na imaginação infantil. Mesmo se fosse assim, já seria uma coisa maravilhosa, irmão. Mas Deus é maior. Como eu falei, Deus é exagerado. Ele faz algo maravilhoso. No ventre das irmãs, das mulheres, Ele tece. Como um tecelão, Ele vai tecendo cada fio, cada coisa. Os irmãos ouviram aquela música de Tapeceiro, Estênio Márcio? Os irmãos depois ouçam essa música. Estênio Márcio canta e acho que João Alexandre também canta. Tapeceiro de Deus. Eu até trouxe ela aqui, mas eu não vou ler. Mas diz que Ele vai tecendo ali no seio dessa mulher até nos formar. E Deus, Ele não tece só o corpo. O Salmo está falando, Ele não tece só o corpo. Versículo 15 fala, né? Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como das profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Quão precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como grande é a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria e jamais chegaria ao fim. Deus não teceu só o nosso corpo físico, Ele teceu também a nossa vida. Você está aqui porque Deus teceu esse momento. Você casou com a esposa certa. Você casou com o marido certo. Seus pais os pais certos. E a gente às vezes fica amaldiçoando. Como é que Adão fala? É a esposa que me deste. Ele fala lá, né? E a gente muitas vezes amaldiçoa o dia, o trabalho. Tudo que acontece na nossa vida está falando que Deus já terminou, Ele teceu. Eu não consigo entender. Às vezes é difícil entender, mas foi Deus que fez todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, esse é o Deus onipotente, é o Deus que disse haja e ouve. Ele fez Adão lá, do barro, Ele fez Eva da costela. Se Ele quisesse, Ele ia continuar fazendo do barro, e Ele ia continuar fazendo mulher ser gerada da costela, mas Ele não quis. Se Ele quisesse, seria uma bênção também. Então esse é o nosso Deus, Ele disse haja e ouve. Deus é o Deus que faz o universo parar. Lá no livro de Samuel, não é isso que Ele faz? Diz que o sol para, mas a lua também para. Então não foi o sol. A gente hoje sabe que é a terra que gira. Naquela época os irmãos não tinham conhecimento. Mas esse é o Deus que faz o universo parar, porque Ele quer. Ele fez, pare. Ele fez um animal falar, um burro. Ele pode fazer isso. Ele fez que um burro falasse. Se não tivesse na Bíblia, a gente não ia acreditar. Lá no livro, eu não me engano do livro, alguns irmãos saem para trabalhar junto com Eliseu. É uma cena até engraçada. Estão lá cortando, o machado do homem cai lá na água. O homem fica desesperado. Ai meu Deus, era emprestado. É uma cena até engraçada. Aí Eliseu vai lá, joga um pedaço de pau na água, e o machado flutua, irmão. Como é que pode um machado de ferro flutuar? Porque Deus quis, Ele fez haja e ouve. A gente vê muitos testemunhos de irmão de coisas sobrenaturais. A gente duvida, mas Deus faz sim. Tem irmãos que têm mais experiência, outros não. Eu só tive uma experiência uma vez.
que eu vi que foi automático, foi uma oração de cura. Foi na hora que eu pedi, que eu estava mal, e foi automaticamente. Por que fui curado? Porque Deus falou assim, cure. Deus falou assim, cura. Se Ele quisesse, Ele curava de outra maneira. Ele falava assim, ó, vá no médico, o médico vai passar um remédio e você vai ser curado. É poder de Deus também, irmão. Ninguém pensa que o médico não foi Deus, foi Deus sim. Vamos dar glória a Deus que tudo pode, tudo faz. Os homens querem ser Deus. No outro dia eu estava vendo um filósofo aí falando na televisão. Aí eu achei engraçado o que ele falou, ridículo até. Ridículo para mim, né? Que alguém falou assim, a fé remove montanhas. Aí ele falou assim, a fé remove montanhas, mas a vacina cura a doença. Que prepotência, que arrogância, irmão, que falta de visão. Tudo bem, veio de um filósofo, que o filósofo, a maioria dos filósofos só sabe mesmo filosofar. Deus é o Deus que me remove montanhas. Deus é o Deus que dá inteligência para fazer todos os tipos de vacina que existiram e que vai existir no mundo. Eu só tomei 2 doses da Covid. Teus irmãos tomou 4, tomou 5. Mas essa dose aqui que eu tomei não foi a ciência que me livrou da Covid, não. Foi a soberania de Deus que permitiu que a vacina operasse. Esse salmo, como eu falei, ele é um salmo desfrutante, mas ele, se nós tivermos um coração de humildade, vamos perceber tudo isso aqui na palavra, né? A onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus. Agora, se nosso coração for um coração arrogante, um coração prepotente, esse salmo ele vai se tornar uma pedra de tropeço, porque o arrogante não quer que ninguém cerque ele. O arrogante não quer que ninguém conheça os pensamentos. O arrogante é independente. A pessoa arrogante, ela é independente. Ela não aceita conselho. Poxa, eu vou querer um Deus que está me guiando, um Deus que não me deixa livre. Eu tenho liberdade de ir para onde eu quero. O arrogante pensa assim. Uma vez eu vi um ateu falando isso. Eu não preciso de Deus para me dizer o que é certo e o que é errado. Não, eu mesmo sei. O ateu fala isso, né? A Bíblia fala, chama ele de tolo. E o arrogante pensa assim: eu não preciso, eu não posso. Então esse Deus que a gente acha que é um Deus amável, para o arrogante seria um Deus chato. Então que possamos ter esse coração contemplativo, esse coração de adoração. Deus cuida porque Ele gosta. Isso vai até aviso para os filhos. Os filhos às vezes acham que os pais são chatos, porque os pais ficam perguntando: vai para onde? Volta que hora? Não vá por ali, não ande com aquela pessoa. Os filhos têm essa impressão. Mas a gente faz isso por cuidado. Se nós somos pecadores, fazemos isso com cuidado com nossos filhos, imagine Deus. Mas infelizmente, muitos filhos que são arrogantes. Não preciso. Tem muitos filhos que você vai... Os filhos são assim, adolescentes. Você está em um lugar, aí se você ligar para ele, ele tem vergonha de dizer que foi a mãe que está ligando ao pai que está. Aí se o colega pergunta quem foi, não, com o meu colega. Mas devemos tirar de nós a arrogância, irmão, para desfrutar desse Deus cuidador, desse Deus amigo, que está no Salmo 139. Eclesiastes 11:5 fala, os irmãos quiserem procura, eu vou ler. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes 11:5. O arrogante, ele acha que sabe todas as coisas, mas ele não sabe nada. Ele é só um prepotente que quer ser Deus, mas nunca vai ser. A história
de Israel vai nos falar de um rei que foi usado por Deus para disciplinar Israel, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi um rei que Deus usou para disciplinar Israel, mas ele não sabia disso, ele não entendeu. Assim como a maioria dos reis, ele se acha, ele não percebe que ele é apenas um instrumento na mão de Deus. Ele só não, todos nós aqui, nós somos só instrumentos que Deus usa. Ninguém tem vida, ninguém é possível. A gente tem um propósito, Deus nos usa como Ele quer, quando Ele quer. Se a gente tenta ser independente, provavelmente você vai quebrar a cara ali na frente. Como eu falei, Nabucodonosor, ele achou que era. Daniel capítulo 4, versículo 28. Deus vai levar Nabucodonosor a passar por uma situação para ele reconhecer quem de fato é Deus. Daniel 4, 28. Vou ler 29. A cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ele ainda, quando desceu a voz do céu: a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Nabucodonosor, cheio de pompa, cheio de arrogância, cheio de si mesmo. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Aí Deus se espanta. Assim se diz, o rei Nabucodonosor. É como Deus fala assim: pô, vem cá, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que você está falando. Aí ele fala, né? Já passou de ti o reino. Será expulso de entre os homens, a tua morada será como os animais do campo, e fartar-se-ão de comer como as ervas. Passeam 7 tempos por cima de ti, até que aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como bois, e seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até lhe crescerem cabelos como pena da águia, e as unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me ver o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a tua vontade, ele opera com o exército dos céus. E os moradores da terra, já não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. O arrogante, ele acha que sabe tudo, mas ele não sabe nada. Nabucodonosor se achava. Deus colocou ele no lugar devido, entre os animais. E lá ele reconheceu quem era o Deus Todo-Poderoso. Depois de ele passar tempo lá comendo como boi, ele reconheceu que ele não era nada, ele é só um homem, ele é só um instrumento na mão de Deus. No livro de Atos, lá, o rei Herodes também se gloria, no mesmo instante ele é comido de verme. Aqui o Senhor ainda foi misericordioso em levar Nabucodonosor a essa situação. Isso serve de aprendizado para nós, irmãos, que a gente jamais se glorie, mas toda reverência pertence ao Senhor. Eu vou ler aqui uma história
que tem a ver com a questão da prepotência. Um conto. Havia um galo que achava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada ele batia as asas e proclamava para as outras aves do galinheiro: eu vou cantar para fazer o sol nascer. Então ele subia no telhado, cantava e ficava esperando. E logo depois o sol nascia. Então ele, orgulhoso, falava para as outras aves: eu não disse? Aconteceu que um dia o galo dormiu demais e perdeu a hora. Ele acordou assustado com a risada das outras aves e o sol já estava brilhando no céu. Foi então que o galo aprendeu que o sol nascia, quer ele cantasse ou não. A partir daquele dia, o galo começou a dormir em paz, livre da responsabilidade de fazer o sol nascer. Às vezes, por prepotente, o arrogante, ele precisa entender isso, que ele tem que descansar no Senhor. Essa responsabilidade de querer ser o melhor, de querer ser o maior, não pertence a ele. Se ele descansar, ele vai dormir em paz. O arrogante tem medo de perder, de cair do pedestal, irmão. Ele quer se manter lá em cima. Agora, a gente está vendo uma situação lá no Rio Grande do Sul. Eu vi uma palavra interessante do rapaz que estava no barco levando as pessoas. Ele falou assim: está todo mundo igual agora. Rico, pobre, cachorro, cavalo. Todo mundo igual. Eu fiquei pensando assim, realmente, né? Deus às vezes nos leva a situações de a gente perceber: ó Senhor, eu sou pó, eu não sou nada, até aqui eu estava errado. Não estou falando dos irmãos, de ninguém do Rio Grande do Sul, não. Eu achei interessante o falar do rapaz que estava no barco. Então é isso, a gente precisa aprender isso, irmão, que é Deus que dá, é Deus que tira. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nem tudo a gente precisa saber, e nem tudo Deus quer que a gente saiba. As coisas pertencem a Ele. O arrogante não, ele acha que ele tem que ter, ele tem que saber, e ele sabe mais do que os outros. A gente vê várias vezes na Bíblia situações de irmãos que foram irmãos sábios, mas que Deus não deu todo o conhecimento a eles. Tem hora que Deus já chega, você vai saber até aí. Quando José trouxe os filhos dele para Jacó abençoar, Jacó mudou a bênção. José não entendeu, se chateou e quis trocar. Mas Jacó falou assim: ó, meu filho, eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus não é à toa. Então a gente precisa descansar e aguardar no Senhor. Nem tudo a gente precisa saber, nem tudo a gente tem que saber. Quando José, o livro de Daniel, ele tem grandes revelações, mas no final, chega no capítulo 12, ele tem uma revelação. Aí ele fala assim para o anjo: eu ouvi, mas não entendi. Aí o anjo fala assim: olha, sossega, na minha linguagem, chega, Daniel, descanse. O livro já foi selado, descanse. No final você vai... Vou ler rapidamente só para... Depois que ele tem... Aí ele fala assim, ó: eu ouvi, porém não entendi. E disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão seladas para o tempo do fim. Ou seja, descanse, Daniel. Você já teve a revelação? Descanse. Aí no final, versículo 15, ele fala assim, ó: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a tua herança. Muitas coisas que Daniel profetizou, ele não viu. Nós também não vamos ver muitas coisas. Muitos de nós vamos dormir
Não precisa a gente saber tudo. Até porque, se a gente soubesse muitas coisas, a gente não suportaria. Então, o não saber é até misericórdia da parte de Deus, nos poupando de sustos maiores. E para terminar, eu queria ler aqui uma coisa nesse livro. Esse livro ele fala sobre Eclesiastes. E no final, o irmão fala, ele tem uma coisa aqui interessante, que nos mostra que nem tudo precisa saber no dia a dia. E algumas coisas acontecem e a gente nem sabe que aconteceu. Porque Deus nos poupou. Porque o amor de Deus nos poupa de susto, de emoções mais fortes. Deixa eu ler aqui. Um dia desses, li algo que partiu meu coração. Dizia mais ou menos assim: um dia você brincou com seus amigos de infância pela última vez. E ninguém na hora se deu conta disso. Foi uma dessas coisas de arruinar o meu dia. De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco de vida a cada dia. Fiquei pensando hoje, lembrando disso. É verdade mesmo. A gente dificilmente sabe que foi a última vez. Um dia você jogará bola pela última vez. Será divertido, dolorido, e você vai ficar pensando que precisa fazer isso mais vezes, mas não vai mais. Seja pelo joelho, pela dor nas costas, pela falta de tempo, terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você terá uma conversa com sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante, e algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo, e nunca mais vocês assoprarão as chamas da memória do amor um do outro. E aos poucos essa lembrança poderão apagar. Um dia você vai despedir de seu pai pela última vez e não poderá mais papear. E vai ficar muito por dizer. Vai ser assim com cada um de seus parentes, até que seja a seu respeito. Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez. E provavelmente será o profissional de saúde que vai ajudá-lo a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o último parabéns para você. E dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem. Seria difícil soprar a vela se soubesse. Um dia você pagará seu último boleto. Se você soubesse, faria uma dancinha celebrando. Um dia você vai tomar a chuva pela última vez. E bobo que é, vai ficar preocupado com a nota de 20 que molhou, com a pneumonia, com o sapato molhado, e não vai aproveitar o milagre que é a água caindo do céu. Um dia você vai visitar sua avó pela última vez. Ela vai oferecer um bolo tão gostoso como sempre esteve. Você vai sair triste, mas esperançoso, que ainda terá pelo menos outra visita, mas estará enganado. Um dia você vai se despedir de seus colegas de escola ou faculdade e dirão: com certeza manteremos contato. Um dia você vai dirigir pela última vez. Não será uma jornada épica pela costa da Califórnia, mas será uma ida simples ao mercado. Seus familiares vão te conversar com você sobre não mais dirigir. A partir de agora, você só vai andar de carona. Um dia, você vai brigar pela última vez com a pessoa que ama. Talvez nem tenha chance de reconciliar. Se você soubesse, teria sido mais brando.
Teria sim. Um dia seu coração será partido pela última vez. Será por uma notícia. Um dia seu coração será partido pela última vez. Seja por uma notícia, seja por uma pessoa amada. Você vai achar que ainda passará outras dessa, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, seu nome será dito pela última vez. Talvez por um bisneto, curioso, lendo algum papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, seu nome não soará mais sobre a terra. Penso nessas coisas e morro por isso. Um dia pensarei nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio! Ainda bem que há notícias de uma terra nova. Não haverá lágrimas nas coisas. Os rumores trazidos pelo livro, pelo bom livro, a Bíblia, são de que lá não precisará ser mais pela última vez. Eu li esse livro porque um dia eu estava antes de sair para o trabalho, eu li isso, eu fui revigorado. Porque Deus, irmão, Ele nos poupa de emoção. Nem tudo a gente precisa saber. As coisas acontecem e a gente vai vivendo. Um dia, como no início, você deixou de ser criança. Você largou seu carrinho pela última vez, sua boneca pela última vez, e você nem se lembra disso. Eu consigo lembrar porque eu me lembro de Tobias doando de brincadeira, mas não quero mais esse carrinho não. Mas a gente mesmo não consegue perceber essa transição. Por que isso, né? Porque é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus onipotente, onisciente que cuida de nós. Então, que nós possamos desfrutar desse Deus, desses atributos de Deus, e lançar toda a nossa prepotência e arrogância por terra, porque Ele sabe muito bem o que faz. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Muito obrigado por estar aqui nesta manhã, Senhor. Que de alguma forma essas palavras possam servir de edificação para os irmãos que ouviram e para mim mesmo que estive falando. Perdoe-me, Senhor, se eu ultrapassei em alguma coisa, mas que o nome do Senhor seja louvado em tudo, porque todas as coisas foram feitas para Ti, Senhor. E sem Ti nada do que foi feito se fez. Louvado seja o seu nome. Amém.